que se encontra em 1 Samuel, que vai nos falar sobre a história de que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Aleluia. E eu quero ler aqui o versículo de número 15. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 15. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Essa passagem é uma passagem muito linda que vai nos falar, né, como que Deus prepara tudo para uma pessoa receber o seu milagre. É verdade. Ela poderia até mesmo ter desistido, mas ela não desistiu, ela insistiu naquilo que ela queria. Então ela conseguiu o seu milagre. Glórias a Deus. Eu vou lendo então, os irmãos prestando atenção, que diz assim, versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glórias a Deus. Aleluia, amém. Deus seja exaltado nesta hora. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida, todos nós já ouvimos falar dela, todos nós já sabemos até mesmo o final dessa história. Mas o que Deus, desde a hora que eu acordei, Deus começou a ministrar no meu coração, foi o que levou Ana a lutar pelo teu milagre. Então a palavra vai dizer que o esposo dela, Eucana, o tempo todo que ele ia, né, que ele subia a Siló para poder ir ao templo do Senhor, falar com Deus e também sacrificar, o tempo todo ele dividia porções pelo sacrifício de cada um, a porção de cada um para poder oferecer ao Senhor, de oferta, para poder oferecer ao Senhor. E a palavra vai dizer que ele dava uma porção maior para Ana. Por quê? Porque Ana não tinha filhos, não tinha filhas, e Ana vivia ali uma luta constante com a sua rival, podemos dizer assim. Então, o que me prendeu dentro dessa mensagem, dessa história de Ana e de Penina hoje, que Deus me trouxe um alerta, foi que Ana, ela conviveu com a sua rival o tempo todo a criticando. E o que mais me chamou a atenção é que o esposo dela sabia disso, Eucana. Portanto, o tempo todo, você vai ver dentro desse texto, dentro desse capítulo 1, que a palavra está nos falando que ele dava uma porção maior para ela, porque aí começa a relatar, porque Penina a irritava, Penina a chateava, né? Então estava relatando o porquê que Eucana dava uma porção maior para Ana. E além de tudo, ela não conseguia gerar. Porque se a palavra não quisesse que nós nos prestássemos atenção nessa parte, no sentido dessa história, ela não estaria relatada aqui. Mas o Senhor chama a nossa atenção para quê? Para que nós prestemos atenção no detalhe. O porquê que Ana recebia uma porção maior. Não era só porque ela não gerava filho, não. Eu já ouvi muitas pessoas pregarem nessa história e dizer que era porque ela não tinha filho, por isso que ele dava uma porção maior. Mas não, é porque ele sabia que Penina o tempo todo irritava Ana. E ele sabia que Ana estava pagando um grande preço, um alto preço, para poder estar do lado dele, para poder ter uma família com ele. Porque ela podia ter aberto mão. Querendo ou não, já que ela era infrutífera, ela poderia voltar para a tua família, ser devolvida para a tua família. Mas ele sabia que ela vivia nessa condição, então ele dava uma porção maior para ela. Glória a Deus. Então, quando a gente começa a prestar atenção no detalhe dessa história, a gente começa a ver o quanto que Deus olha para a gente, o quanto que Deus nos ama. Porque Ana, ela poderia ter desistido de Deus, mas a palavra em momento nenhum diz que Ana chegava na presença de Deus revoltada, zangada com Deus, murmurando contra Deus, blasfemando contra Deus. Não, mas a palavra nos diz que
Deus, aleluia. Então, independente do problema que a gente está vivendo, nós temos que entender que nós precisamos estar na presença de Deus, Aleluia. e adorando e servindo a Ele. Glória a Deus, Jesus. Aqui eles sacrificavam, nós não sacrificamos mais, mas nós sacrificamos o nosso próprio eu diante de Deus. Nós abrimos mão de muita coisa para poder estar na presença de Deus. Então é isso que eu aprendo dentro dessa palavra hoje. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Precisamos entender o seguinte: independente da situação que a gente está vivendo, estamos sendo caluniados, humilhados, envergonhados, independente disso, não abandone o teu Deus. Aleluia. Não deixe o teu Deus de lado. Tem gente que está deixando o Deus de lado por qualquer coisa. O mínimo possível, já não quer mais saber de Deus, não quer saber da igreja. É fulano que é culpado, a igreja é culpado. Nós temos que parar com isso e entender que nós podemos dar o nosso melhor. Glória a Deus. Quantos relatos, quantas histórias que a gente ouve, as pessoas falando que mesmo sem poder botar o pé dentro do templo, mesmo assim elas continuavam adorando ao Senhor. Aleluia. Pessoas que passam por processos doloridos, mas mesmo assim elas continuam adorando ao Senhor. Tem mulheres que não conseguem vir à casa do pai porque o marido não deixa, a sua situação, a sua circunstância não deixa, mas mesmo assim elas não deixam de adorar ao Senhor. Então o que a gente aprende diante disso, independente da dificuldade, adore ao Senhor. Glória a Deus, Jesus. E nós sabemos que Ana ela só conseguiu ter o milagre porque um belo dia ela entrou num tempo diferente. Um belo dia, é lógico que a palavra vai dizer que ela estava amargurada. Ela mesmo fala para Eli que ela estava amargurada, mas só que nesse dia que ela identificou que ela estava amargurada, foi o dia que ela olhou para dentro dela e ela soube que ela precisava fazer diferente. Glória a Deus, aleluia. O dia que você olha para dentro de você e você sabe que você está para baixo, que você não está conseguindo resolver os teus problemas, que a dificuldade tomou conta da tua vida, os problemas estão te destruindo, é nesse dia em que você faz as coisas diferentes. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher aqui, a palavra vai dizer que ela comeu, ela bebeu, quer dizer, ela deve ter já entregado a oferta dela, mas só que ela estava sentada no lugar dela ali na cadeira e ela estava ali chorando diante de Deus. Ela batia simplesmente os lábios diante de Deus. Ela estava apresentando para Deus o que estava aprisionando ela. Aleluia. Então Deus nos ensina o quê? A gente abrir o nosso coração e mostrar para Ele aquilo que está nos trazendo tristeza e dor, para que Ele possa trazer remédio para nós. Aleluia. Agora, se você se calar, não, Deus sabe. Não vou orar, porque Deus sabe. Eu não vou pedir, porque Deus sabe. Eu não vou confessar, porque Deus sabe. Ei, eu quero te dizer uma coisa: se você não abrir a tua boca e falar com Deus, conversar com Deus, ter um diálogo com Deus, apresentar para Deus, Deus não tem como fazer nada. Glória a Deus, Senhor. Aí você vai dizer, mas Ele é Deus. Mas se você mesmo não abre a tua boca e pede, como que Deus vai fazer? Ele vai suprir tua necessidade se você não fala? Tem gente que só em pensamento está murmurando contra Deus, mas eu quero te dizer que Deus sabe até o pensamento. É verdade. Deus sabe do coração. Deus sabe de tudo que acontece dentro de você, dentro e fora com você. Deus sabe. Aleluia. Então Deus aqui, Ele olhou enquanto Ana só batia os lábios. E Ele sabia como que estava o interior de Ana. Eu quero te dizer que Deus sabe como que está o interior. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita. Deus sabe o que você está precisando. Deus. E Deus sabe que você precisa jogar a tua amargura para fora. Glória a Deus, arrancar aleluia. dentro de você, para que então Ele possa conceder um milagre na tua vida. Aleluia. Porque tem gente que dá carinho na tua amargura. Tem gente que todo dia conversa com a tua amargura. Tem gente que todos os dias fala com a tua amargura: olha a minha situação.
Eu não sou filha de Belial. Quer dizer, eu não sou filha de Satanás. Eu não sou filha do diabo. Eu não bebo. Eu não preciso entrar no templo embriagado. E nem tampouco beber fora daqui. É isso que ela quer dizer. Aleluia, Jesus. Ela quer dizer que ela estava pura diante do Senhor. Mas a alma dela estava perturbada. Ela estava perturbada. Ela estava amargurada. E ela precisava que o Senhor olhasse para ela. Tem dia que a gente entra dentro da casa do Pai, que dá vontade de entrar gritando: Senhor, eu estou aqui! Senhor, olha para mim! Senhor, me ajuda! Tem dia que tem vontade de fazer isso. Tem dia que é dor na alma, é dor no corpo físico, e você tem essa vontade. Tem dia que você olha para os teus problemas, parece que você não vai resolver, parece que você não está vendo solução para ele. Aí dá vontade de entrar no templo desse jeito, gritando ao Senhor, clamando ao Senhor. Mas Ana fez diferente. Ana simplesmente batia os lábios diante do Senhor e chorava. Aleluia. Ela liberou de dentro dela aquela amargura da tua alma, aquela tristeza que estava dentro da alma dela. Ela liberou, ela colocou para fora. Ela se apresentou diante de Deus. Nós precisamos ter comportamentos diferentes diante de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele está olhando para aquilo que a gente está fazendo para chamar a atenção dEle. Porque Ana, todo ano, ela ia com o marido dela para sacrificar, mas só que ela ia da mesma forma. Ela devia de ir todos os anos com raiva de Penina, porque Penina a irritava, isso que a palavra diz. Aí você imagina uma pessoa o tempo todo te irritando, a pessoa o tempo todo perturbando você, falando besteira em cima de você. Olha só, eu tenho filho, você não tem, eu gerei, você não gera. Aí você imagina. Mas Ana escutava isso todos os dias. Você imagina que confusão era na vida de Elcana. Porque se a palavra relata aqui o porquê que ele dava uma oferta maior para ela, você imagina o que esse homem via acontecer na casa dele o tempo todo. Ele tinha pego problema com as próprias mãos. Duas mulheres, uma fértil e a outra infértil. O que acontecia? Uma o tempo todo ia zoar da outra, ia caçoar a outra, e era isso que acontecia. Ele pegou problema com as próprias mãos. Por muitas vezes nós fazemos isso também. Pegamos problemas com as nossas próprias mãos. Que a gente não é para pegar, mas a gente pega. É isso que eu aprendo nessa palavra. Ele queria duas mulheres para quê? Porque ele queria ter um monte de filho na casa dele. Porque ali a gente aprende que no Antigo Testamento o homem tinha que ter um monte de filho na tua casa. Aquilo significava que ele era o tal, né? Então, com isso, Ana não podia dar outra menina para arrumar os filhos. Então, a gente vê que ele pegou o problema com as próprias mãos. A amargura de alma de Ana era por causa disso. Porque Penina irritava e ela não podia ter o filho que ela queria ter. Aí a gente aprende dentro dessa história dela mais. Ali naquele momento que ela estava amargurada, né, que ela botou a amargura dela para fora, que ela conversava com Deus, ela fez um voto para Deus. Sabe o que eu aprendo dentro disso? A gente tem que votar, gente. Deus. A gente precisa votar a Deus. Mas é voto que a gente vai cumprir. Glória a Deus. Se você não vai cumprir, você não vota porque você está pecando. Senhor. É melhor que você morra do que você fazer um voto para cumprir. É isso que eu aprendo. Mas só que Ana ali, ela fez um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho varão, vai passar navalha sobre a cabeça dele e eu vou devolvê-lo para o tempo. Para quê? Sabe para quê? Para poder ele servir ao Senhor. Aí você imagina, você pede para Deus: Deus, eu quero um filho. Mas ao mesmo tempo eu vou botar ele no tempo, eu não vou criar o meu filho. Você faria isso? É claro que não, eu não faria isso. Só se eu quisesse me livrar daquele filho. De repente, por algum problema, eu quisesse dispensar ele, né? Dar para uma outra pessoa criar. Mas se não fosse isso, eu com o meu milagre na minha mão, agora eu vou pegar e vou colocar ele lá no tempo para ser criado por outra pessoa. E nós sabemos que a família desse sacerdote estava com a vida totalmente errada, né? O próprio sacerdote não corrigia nem os próprios filhos dele. Aí quanto mais você pegar o teu filho e colocar lá, acreditando, tendo fé que ele ia servir o Senhor. Deus. É muita confiança em Deus. Porque ele poderia, Samuel, quer dizer, o filho dela que veio a ser gerado, ele poderia ter seguido o espaço do filho do sacerdote. Mas só que
deu a vitória para Ana, deu milagre para Ana, e o próprio Deus formou o caráter em Samuel. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então, quando a gente pega um filho nosso e entrega nas mãos do Senhor, o Deus vivo, sendo grato e apresentando para Ele, dando a Ele, devolvendo a Ele com todo carinho, Deus vai cuidar e vai salvar. Aleluia, Deus. Então essa é a mensagem da nossa vida hoje. Arranca de dentro de você tudo aquilo que atrapalha o teu milagre acontecer. Glória a Deus. Arranca, apaga da tua vida, para que o milagre possa chegar. Porque senão o milagre não chega não, gente. Você vai ficar como se estivesse dando soco em ponta de faca, o teu milagre não vai chegar. Se você está com o coração sujo, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de tristeza, o milagre não vai chegar. Deus só vai te dar o milagre quando você abrir o teu coração totalmente. Aleluia, entender Jesus. que você está limpa. O teu coração tem que estar limpo diante de Deus, para que o teu milagre possa se achegar até você. Glória a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Que essa mensagem hoje possa entrar no teu coração. O teu milagre vai chegar quando você arrancar a tua amargura. Aleluia. E apresentar diante de Deus aquilo que você quer. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe a Jesus. todos vocês em nome de Jesus.